pessoal. Então, bom dia a todos. Podemos começar, sim. Podemos sim. Zanin, obrigado aí, tá? Fico muito feliz de estar com vocês. Peço Vene aí, em razão de estar aqui numa entrevista com o pessoal da nossa RPC, falando de orçamento anual aqui, tá? Mas vamos lá, Maurício, vamos ser objetivo, estamos aqui para somar, temos todo o interesse aí de trabalhar junto com a CNM nesse projeto Inova Juntos. Estamos aqui com uma equipe procurando manter o distanciamento dentro de todas as possibilidades, com álcool em gel, máscaras, já que todos já estão vacinados, mas todo cuidado é bem-vindo, né? Então vamos lá. Gente, deixa eu aproveitar aqui. Primeiro eu quero agradecer demais aí a presença de vocês. Ratificar aqui que o caso de Cascavel foi fantástico lá, quando a gente falou lá no Timor-Leste, tá? Só dizer para vocês que foi um privilégio poder mostrar a experiência de vocês, foi muito bom mesmo. Deixa eu passar aqui algum cenário que deve estar dando um pouco de angústia, principalmente das pessoas que estão aí, fala assim, poxa, mas o que é isso do Inova Juntos? O que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer alguma coisa? Então vamos lá, esse aqui é um projeto de cooperação internacional, ele é um projeto de cooperação triangular, então ele vai estar envolvendo municípios portugueses, latino-americanos e brasileiros. Tá? Basicamente, ele não é um projeto que envolva transferência de recursos para os municípios. Alguma coisinha a gente vai passar, sei lá, com um pouco de infraestrutura, na construção de espaços de inovação, etc. Mas ele não é uma ação de transferência de recursos. Ele é uma ação, basicamente, de transferência de conhecimento e de possibilidade de integração entre as equipes e entre as ações. Então, qual que é a principal forma e o principal objetivo que acho que nós poderíamos desenvolver com cada um dos municípios, e isso está sendo determinado pela capacidade, ou pela vontade, ou pela necessidade que cada município está colocando em relação a somar no projeto. Então, nesse projeto, nós tivemos uma primeira seleção no começo do ano, nós selecionamos 4 projetos para fazermos o município piloto, Cascavel não passou nesses 4 projetos, e nós fizemos uma outra seleção que passamos os municípios com menção honrosa para atuar em conjunto conosco. Qual que é a diferença entre um e outro e por que talvez venha um momento muito bom para Cascavel se preparar para essa segunda parte? Nos municípios em que nós selecionamos, nós temos uma ação mais direta, uma ação mais propositiva, ou seja, não depende só da ação. A gente já firmou um compromisso, a gente vai firmar, inclusive, esse compromisso com o pessoal da menção honrosa, a gente está até preparando um documentinho para mandar para vocês, e nós temos autorização, além da realização do diagnóstico vocacional participativo em cada uma dessas realidades, uma intervenção, uma visita, e um conjunto de ações técnicas que vão possibilitar essa cooperação, incluindo a parte das visitas para Portugal e depois para a América Latina. A nossa primeira roteiro de visitas agora já está previsto para novembro de 2021, mas eu estou um pouco descrente que a gente vai conseguir liberação sanitária, acesso, abertura de fronteiras, etc. e tal. Então, provavelmente nós vamos prorrogar. Então, por exemplo, o que acontece com isso? As pessoas podem ir conosco para lá e nós vamos fazer essa troca de experiências com um conjunto de pessoas diferentes. Lori, compartilha para mim, por favor, a página do Inova Juntos, que eu vou passar um pouquinho da página do Inova Juntos para dizer. Só que o que acontece, pessoal? Para cada município, a gente fez um diagnóstico prévio, a gente fez uma conversa e nós identificamos quais eram as áreas de atuação que eles gostariam de atuar, em maior ou menor escala. Então, tem município, por exemplo, que a gente está resolvendo o problema de implantação de painel solar. Tem município que nós estamos fazendo o plano diretor com a inclusão dos ODS. Tem município que nós estamos fazendo um grupo de trabalho da nova agenda urbana. Tem município que nós estamos tentando resolver o problema dos lixões. Outro município, nós resolvemos o problema não do lixão, mas vimos um caso de uma experiência de sucesso de uma usina de reciclagem de lixo. Ou seja, todos os municípios têm diferentes problemas a serem resolvidos e têm capacidade ou vontade maior ou menor de fazer alguma coisa. O que o Inova Juntos pode permitir? Essa integração entre as pessoas. Ele vai resolver o problema? Não. Mas ele vai colocar com as pessoas que conseguem resolver o problema. Então, se você pegar um município como, por exemplo, Tarumã, que já tem uma parte de energia fotovoltaica,
e está querendo incorporar a agricultura 4.0, então nós colocamos em contato com o Rio Verde, estão fazendo trocas de informação, de tecnologia e tudo mais. Além disso, nós pegamos o pessoal do 4.0 e estamos discutindo aqui. Por exemplo, a gente está tentando as articulações. Tem um processo que o pessoal está fazendo com 4G, um protótipo de 4G para a inclusão da parte digital em Rio Verde. Então, a gente, até falar com o cara da Embaixada da China, o número 2 da Embaixada da China, eu falei semana passada, porque a gente está tentando ver as tecnologias, ver as formas de operação e incluir esse tipo de ação e gestão. Ou seja, o que é importante para o município que vai entrar dentro dessa ação de cooperação do Inova Juntos? Ele definir qual é a pauta que ele quer resolver. Tá? Então, a gente tem que pegar uma ou mais pautas para que nós possamos resolver, e aí nós vamos fazer uma intervenção. Uma primeira intervenção muito pé no chão, absolutamente pé no chão, em que a gente está fazendo, a gente está propondo esse método, a gente vai entrar com ele depois do próximo processo seletivo, que nós vamos abrir agora, provavelmente até o dia 23. Nós vamos pegar em cada área dos municípios, fazer uma árvore de diagnóstico de problemas, pegar os 3 problemas reais. Eu tenho problema de financiamento, eu tenho problema de saúde, eu tenho problema de compras. Por exemplo, compras. Ontem a gente estava lançando, o Martin estava lá, faz parte do Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, tem um problema imediato. Como é que a gente vai estar fazendo? Como é que vocês vão publicar no portal? Se vocês já estão com acesso, se vão utilizar alguma ferramenta, enfim. Um monte de coisas objetivas que a gente vai fazer. Nós vamos pegar com cada um dos secretários, resolvemos aí 3 linhas prioritárias e fazemos uma análise simples de SWOT com base no 5W2H. Quer dizer, o que, como, quem, onde, por quê, quanto é que vai custar e o que a gente vai fazer. Com base nisso daqui, nós vamos ter um ponto T0 de início do município, que fala assim, o meu município está assim. E aí eu vou ter um ponto adicional, T1 e T2. Neste caminhar, existe uma pauta interna de cooperação entre os municípios, que a gente já está fazendo funcionar, com cooperação entre os municípios e cooperação com a parte técnica da CNM. Já teve municípios de Nova Juntos que tinham um problema que não sabia fazer a implementação do SIM, Sistema de Inspeção Municipal. Então, a gente já fez explicou como é que poderia fazer o SIM e como é que poderia resolver essa pauta interna. Então, existe um aspecto de gestão interna do município que nós vamos estar trabalhando. Existe uma outra parte, que é uma pauta externa e uma pauta internacional. Nessa pauta externa, essa pauta internacional, a gente está trabalhando com clusters temáticos. Tem 4 clusters temáticos que as pessoas se inscreveram em um determinado cluster, mas nós estamos flexibilizando isso. Glória, compartilha a tela para mim, por favor, da página do Inova Juntos. Isso. Vai descendo aqui, só para eu mostrar aqui. A página inicial mesmo. A página inicial, só para eu descer um pouquinho. Lá na home. É que você já vai no modo edição, né? Eita, aí se eu falo alguma coisa errada, ela já muda, já acha o negócio. Desce aí um pouquinho mais. Então, aqui vocês devem ter feito o que vocês estavam falando em Nova Flix. A última visita que nós fomos agora foi a Goiás, que é um dos municípios selecionados. Então, a gente está fazendo uma revisão de toda a estrutura de turismo e uma recuperação da capacidade de hotelaria, de verificação da atuação enquanto um polo atrator de turismo, de investimento, essas coisas. Então, tem uma linha muito forte disso. E na participação social em Goiás, que era um tema, o objetivo deles está caminhando bem. Mas desce um pouquinho mais para eu falar algumas coisas do projeto que são importantes. Ou seja, nós queremos implementar um discurso da CNM da cooperação internacional focada em resultados. Por quê? Porque normalmente as pessoas fazem ações de cooperação internacional e elas se perdem no meio do caminho. Porque você faz uma visita, você vai, você volta e você não cria as relações reais. Então, como é que você faz para ter uma relação focada em resultados? Simples, você começa a identificar e corrigir problemas reais. Você está com problema de saneamento, problema de lixo. Por exemplo, eu estou indo para Santarém agora, a gente estava discutindo o problema do lixão em Santarém. Foi o município que foi classificado, acho que no cluster de vocês, como primeiro colocar. Pegou fogo semana passada o lixão lá. A gente falou, semana passada pegou fogo, teve um monte de coisa. Então, tem problema real lá para ser resolvido. Então, nós vamos procurar encontrar soluções dos problemas reais e não ficar muito preocupado com essa coisa dos discursos internacionalizantes que as pessoas colocam. Então, a gente vai trazer essas pautas para fazer o quê? Resolver problemas reais, identificação de práticas exitosas que possam ser praticadas, e vocês são práticas exitosas, por exemplo, em compras governamentais. Eu conheço os casos que vocês estão falando aí em termos de transparência, em termos de ações, isso pode ser implementado. Então, existe uma coisa de o que você quer colaborar e o que você quer
o que você pode contribuir, como é que você pode colaborar. E o que você pode colaborar com os de fora. Aí tem uma agenda um pouco diferente, e depois já deixa mais ou menos preparado aí também, Elori, a agenda de Portugal para a gente passar essa ação. Quanto ao Inovar Juntos, nós queremos fazer com que essa construção possa dar resultados úteis e de aplicação imediata. Então, por exemplo, nós começamos a discutir o processo de compartilhamento de um aplicativo do pessoal de Itajaí. Eles têm muitas ações de tecnologia importante e eles irão contribuir com o aplicativo da dengue. Eu falei, beleza, mas para contribuir com o aplicativo da dengue, eu não vou deixar seu município trabalhando de graça para fazer para todos. Então, a gente já está começando um amadurecimento, uma discussão de construção de um consórcio público para integração desse aplicativo de combate à dengue, ou um consórcio público para implementação de soluções de tecnologia entre os municípios que tiverem interesse. Então, criar esses ambientes de inovação e essas discussões sobre inovação. Como, por exemplo, o projeto de lei de inovação, que nós pegamos de Juazeiro, que ajudou a escrever, trazer legislação de fora, os estudos do que estão aqui dentro. Então, quero mexer na parte jurídica, vai no jurídico. Quero ir no plano diretor, vai no plano diretor. Quero fazer desenvolvimento, faz o desenvolvimento. Mas tudo isso, a gente quer deixar um legado também, isso até o final do projeto, nós vamos construir pelo menos 16 espaços de inovação. Tá? 16 espaços físicos de inovação dentro dos municípios, que as pessoas possam falar o seguinte, olha, aqui em Cascavel, eu coloquei o espaço de inovação junto da sala do empreendedor, junto, sei lá, de alguma coisa, e aqui a população está melhorando. Então, por exemplo, em São Bento do Sul, a gente está discutindo um problema das pessoas estarem migrando e não ficarem se desenvolvendo em termos de tecnologia. Então, fazer incubadora tecnológica, incubadora de desenvolvimento, etc. Em outros lugares, a gente está discutindo assim, eu vou fazer cidade inteligente, mas a cidade inteligente, meu município não tem nem internet. Então, a gente está indo na raiz da internet, ao invés de discutir esse tipo de problema. Tem outros municípios que variam da ação. Não tem nada, vai colocar um sistema de eletrificação e vai começar a colocar saneamento. A gente está discutindo assim, coloca saneamento e mete fibra ótica na cidade inteira, ou seja, uma política pública de onde você fez um buraco, você já organiza os processos de contratação para evitar que você faça as coisas e começa a pensar um processo base de construção de infovias de informação dentro da parte de inovação. Enfim, não existe uma coisa que a gente possa falar assim, olha, para Cascavel nós queremos fazer isso e queremos que vocês façam isso. Não, vocês têm que definir. Mas o que vocês podem definir é o seguinte, Cascavel tem a contribuir com os outros municípios brasileiros nisso. E na hora que você define como você pode contribuir, você também consegue definir mais ou menos quem são as pessoas que têm pontos de interesse. E aí a gente cria esse ambiente e começa a fazer execução. Qual que é o segredo? Rotinas periódicas de trabalho. A gente está trabalhando muito e toda semana tem atividade. Hoje vai ter uma palestra, um GT sobre ODS. Volta um pouquinho que eu preciso falar os nomes dos clusters ainda. Isso. Eu estou discutindo a parte da lei de licitações, a gente está trazendo o pessoal para resolver problemas reais. Por exemplo, eu preciso terminar um texto que nós vamos encaminhar para o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e depois para os outros municípios que quiserem fazer juntos, perguntando assim, olha, para resolver o problema de compras, sei lá, de peças de automóveis, posso fazer um credenciamento e uma pré-qualificação de produtos, junto os dois e resolvo o problema? E o que o tribunal acha disso? E vamos fazer um parecer e vamos mandar na mesma semana para vários tribunais de contas. Para quê? Para provocar esse tipo de reflexão e esse tipo de mudança. São 4 clusters temáticos que os municípios podem atuar. Desenvolvimento econômico e inovação, desenvolvimento territorial e consórcio, cidades verdes e mudanças climáticas e espaços inclusivos e inovação cultural. Esses clusters se formaram de maneira muito assimétrica e agora, nesse segundo edital, que sai provavelmente no final desse mês ou até o final do mês seguinte, nós vamos tentar trazer os municípios que já estão com menção honrosa com uma pontuação diferenciada. Então, por exemplo, se o município de Tarumã esteve conosco desde o começo, vem participando de todas as reuniões, vem manifestando interesse, assinou a carta de que quer participar, ele vai ter uma pontuação diferenciada e, passando para o lado de dentro, a gente tem autorização para pagar passagens, para pagar essas coisas quando a gente for fazer as incursões internacionais, tá? Desce um pouquinho mais, Lori, para a gente ver próximos eventos. Aqui nós temos a nossa agenda de atuação, aqui um pouquinho da nossa equipe que está aqui, tem uma equipe portuguesa também. Nós estamos atuando junto com o CES, o Centro de Estudos Acadêmicos.
né? Tem o Giovanni Leghetti, Nelson Dias, Sheila Holtz e tal, que vocês participam normalmente nas quintas-feiras, quando a gente está falando com a contraparte portuguesa. O que mais? Vamos lá, vou mostrar agora quem são as pessoas e os grupos que tem aqui para participar, né? As pessoas, os participantes do projeto, para que vocês possam enxergar como é que a gente pode dar o match. E cada um desses participantes do projeto tem uma página e tem um conjunto de soluções que a gente está colocando aqui. Aqui é a distribuição, mais ou menos, no Brasil, onde estão todos. Vamos descer ali para os clusterzinhos. Ó. Então, do cluster 1, tá? Do cluster 1, nós temos Oeiras e Valongo, de Portugal, e aqui Santarém, Aiuaba, Campo Magro, Cascavel, ou seja, vocês estão aqui nesse tipo de integração, mas os municípios portugueses estão eles têm cluster primário e cluster secundário. O Valongo, por exemplo, quer fazer um projeto de implementação tipo de um vale de silício digital lá. De repente, vocês podem construir um processo de tecnologia e implantação de um vale de silício digital aí, por exemplo, em Cascavel. De repente, é esse tipo de ação, tá? Então, Cascavel, Cordeirópolis, Crato, Itajaí, Juazeiro do Norte, Marcionilo Souza, Rio Grande, Rio Verde, em Goiás, São Bento do Sul, Santo Antônio da Alegria, Tarumã e Viana, no Espírito Santo. Para cada um desses, por exemplo, deixa eu pegar aqui, por exemplo, Viana e outras ações. Tiveram, por exemplo, aí o Sebrae aí do Paraná é muito ativo. No Rio Grande do Sul também e em Viana também. Então, por exemplo, em Viana, fizeram toda uma ação de integração de cidade empreendedora e a gente está trabalhando junto, tentando alcançar os resultados para a melhoria do ambiente de negócio local, não só nas coisas de uma pequena empresa, mas também um pouco essa parte de infraestrutura. Em Restinga Seca, por exemplo, o pessoal está até brincando, parece que agora tem uma central do Sebrae lá dentro, mas a gente está tentando também estimular a convergência de políticas públicas para a obtenção de resultados, em termos de desenvolvimento econômico, que é o aspecto principal aqui desse cluster que vocês faziam parte. Vamos descer um pouquinho mais. Então, aqui nós temos outros clusters que a desenvolvimento territorial e consórcio tem saído soluções absolutamente sensacionais. Por exemplo, a gente está discutindo já com a Embaixada da Suécia um processo de tecnologia para a questão do tratamento e resolução do lixo, né? Então, vai sair um conjunto de seminários disso aqui. Tem Cisanvi, Cisga, CIF e Itaquaritinga do Norte. Normalmente são grupos de vários municípios, as soluções são um pouco mais abrangentes. E nós temos dois conceitos do lado português, que são conceitos de baldios. Baldios é uma estrutura que não faz sentido na nossa cabeça, mas é uma origem dos romanos na Península Ibérica, em que é um local, é um grupo de pessoas em que a prefeitura, quando tem que fazer alguma coisa lá, chama Câmara de Vereadores lá, tem que pedir autorização para o baldio. Ou seja, o baldio é uma comunidade que se autogerencia para resolver problemas de saúde, de meio ambiente, de plantação, de sustentabilidade, etc. Então, tem dois baldios que estão participando conosco. Você tem Olhão, Amal. Amal, se você pegar a base, a entrada de Portugal ali, aquela entrada do Mediterrâneo, é um dos maiores centros de inovação e desenvolvimento do turismo que tem, né? E é um grande consórcio dessas ações. Depois você tem um pouco mais ao norte, Guimarães, Coimbra, Cascais, enfim, cada um dos municípios querendo colaborar conosco e tentando fazer essa ação do cluster, tá? Próximo um pouquinho. Nós temos aqui Feliz Deserto, em Alagoas, né, nesse cluster de cidades verdes e mudanças climáticas, e também Amal, Maia, Guimarães, Lagos, Lisboa e Baldios, Ameixeiras. Ou seja, todo mundo querendo entrar nesse tipo de pauta, nesse tipo de agenda. E observa que a gente não tem esse equilíbrio da quantidade de municípios aqui. Por isso que a gente vai entrar agora com a segunda fase, colocando 4 e 4 em cada um para facilitar o processo de integração. Próximo ali, Lorena. E aí nós temos aqui sobre os espaços inclusivos e inovação. Cultural e social, Goiás, Itabirito e Restinga Seca, no Rio Grande do Sul, e aqui também a variação entre primeira e segunda opção, nós vamos ter Valongo, Olhão, Coimbra, Cascais, Lisboa, Maia, Oeiras e Baldios, Estrela do Sul. Então, fora isso, a gente está realizando ainda nas quartas-feiras umas ações chamadas de EAV, são encontros abertos virtuais, em que a gente cria esse espaço de comunicação e diálogo, e também, além disso, nós estamos fazendo diferentes grupos de trabalho. Por exemplo, do grupo da Nova Agenda Urbana, mostra ali da Nova Agenda Urbana, a gente acabou de gravar um audiolivro, né, com a Nova Agenda Urbana, e nós vamos fazer um lançamento, uma discussão, uma apresentação disso aqui, narrado pelas próprios integrantes do projeto, para a gente disseminar informação, etc.
No caso de ODS, nós pegamos cada um dos municípios, o que eles estão fazendo em ODS, e estamos fazendo um compartilhamento dessa informação. Então, por exemplo, você tem um município lá no Ceará, fez um plano diretor vinculado ao ODS, um outro que amarrou o PPA e a LDO aos objetivos 2030. Isso tudo vai estar funcionando com a Mandala ODS. Enfim, um conjunto de ações. Então, o que a gente tem? A gente tem um menu de opções muito grande, né? E parece aquela coisa que você fica meio que nem criança na parte de doces do supermercado. Você não sabe o que você quer e você quer tudo, né? E, ao mesmo tempo, você não consegue fazer nada, né? Então, o que é muito importante? E essa ação, ela é determinada não por nós, mas pela quantidade, pela motivação ou pela alocação das equipes de cada um das pessoas que têm menção honrosa. Por exemplo, os que são mais ativos, às vezes uma ou duas pessoas estão trabalhando em 4, 7 projetos de natureza diferentes e vão caminhando um pouquinho para frente, um pouquinho para... Os tempos da administração pública são um pouco lentos. Mas tem municípios que começaram e não conseguiram continuar. Então, o Cascavel, o que nós temos hoje? Nós precisamos fazer, primeiro, a definição. Se vocês querem participar, de fato, do projeto, essa é uma decisão que vocês precisam tomar. Tomada essa decisão, tem um aspecto muito importante. A inscrição agora na segunda fase, que vai ter de abertura do edital, ainda não abriu o edital, para que vocês possam ser não só menção honrosa, mas ser municípios qualificados, porque isso vai nos ajudar muito. Terceiro ponto, identificação do quais são os problemas reais que vocês querem resolver. Eu quero resolver esse problema. Pode ser por tecnologia, pode ser por inovação, pode ser por equipe. Com base nessa pauta, nessa agenda local de vocês, nós podemos pegar essa agenda local, incluir dentro do cluster e ir atrás dos especialistas, das pessoas, das ações para a gente resolver o problema. E aí a gente está fazendo o quê? Conexão, comunicação, intercâmbio de pessoas. Vamos um passo além. Agora nós queremos compartilhar as experiências que Cascavel tem para fora do Brasil. Acho fantástico, isso acho muito bom. Então a gente pode, por exemplo, fazer uma sensibilização e uma projeção das equipes de vocês interagindo com as equipes portuguesas. E já vai preparando aí, Lori, o cronograma de agendas de cada um dos clusters que a gente tem com os municípios portugueses. Outra coisa que vai acontecer, por exemplo, aqui na integração com a América Latina, está tudo a ser construído. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar agora, provavelmente vai entrar 4 municípios de fronteira e mais alguns municípios que a gente vai abrir da América Latina. Se a gente está querendo aprender com Portugal, Portugal também quer aprender com a gente. Agora, o cara da América Latina vai querer que a gente faça a cooperação cedida, ao invés da cooperação recebida. Então, esse é um dilema bom que a gente está trabalhando. Todo mundo tem que ter pelo menos uma cooperação cedida e uma cooperação recebida. Porque isso dá um equilíbrio. Se você está fazendo uma ação em que você só recebe, você fica meio mole. Mas se você também tem que estar contribuindo, isso está dando um resultado bom. Compartilhe aí para mim, por favor, Lori, as agendas dos eventos e do cronograma de trabalho que a gente tem. Com Portugal agora. Agora vamos entrar no... Você vai compartilhar? A Lizzy vai compartilhar aqui. Você consegue, Lizzy, compartilhar? Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso plano de ação desse segundo semestre, em que a gente está implementando já com agendas, com dados e tudo mais. Esse aqui é o cronograma de trabalho de Portugal. Nós temos um cronograma paralelo do Brasil, que o Brasil está bombando. A gente está... Tanto que, assim, a Suzana falava que ficava desesperada, que cada vez que ela vinha numa reunião de quinta-feira, tudo estava acontecendo, todo mundo estava fazendo tudo, e ela estava se sentindo angustiada que ela não conseguia avançar. Mas vamos lá, desce um pouquinho mais. Então, aqui são as ações, as datas, as oficinas, né? Então, as partes de comunicação, e normalmente esses pontos em verde são os pontos de interação Brasil-Portugal de Neto. Então, já existem uma coisa chamada sessões de cooperação. Então, nós já estamos realizando as sessões de cooperação, que é uma troca de interação e um princípio da construção de um relacionamento real, focado o quê? Na solução de problemas. A primeira ação, nós vamos fazer essas comunicações, nós vamos para Portugal, fazemos as visitas técnicas de lá, depois eles vêm para cá. Na hora que eles vierem para cá, provavelmente nós vamos passar uns 2 dias aqui em Brasília, e aí vamos distribuir para o resto do Brasil. Pode um para Cascavel, pode um para Santarém, a gente vai distribuir as equipes de acordo com esses pontos de sinergia. Então, olha aqui, reunião semanal entre os clusters, depois tem que mudar isso aí, porque são as sessões de cooperação, né, atividade de cooperação entre os municípios brasileiros.
Nós temos as agendas bilaterais, que acontecem a parte disso, ou seja, a pessoa que já está avançando mais com Portugal nesse tema específico. Por exemplo, nós estamos fazendo uma agenda bilateral do pessoal do CISANVI com a questão da solução dos problemas da saúde, que eles têm um modelo parecido com o consórcio lá na saúde em Portugal, que está sendo muito interessante. Não estava especificamente no cluster, não estava especificamente, mas estava na finalidade do CISANVI, que é um consórcio público que mexe com compra de medicamentos. Então, por que não? Já que está aqui, vamos resolver, vamos fazer isso. No mês de agosto, nós tivemos, existe uma coisa aqui em Portugal, todo mundo sai de férias, porque é quente e tal, eles estão no verão de lá, tá? Então tem um conjunto desacelerado nesse mês de agosto, intercâmbios sociais aí, virtuais, com proposta de solução do diagnóstico participativo das cidades brasileiras e da linha de base, ou seja, nós temos uma linha de base, uma linha de qualificação, que nós vamos começar a implementar. Desce um pouquinho mais, Lore. Aí nós temos aqui, em setembro, os dias 2, 9, 16 e 23, essas sessões de cooperação com os clusters, tá? Também aí nos horários, a gente tem que casar os horários de fuso. Outras atividades paralelas que a gente vai conseguindo fazer. Em outubro, nós vamos ter reunião semanal dos clusters 7 e 14, e aí nós vamos fazer conferências virtuais, ou seja, com base no tema do cluster, e com base nessas coisas, nós vamos selecionar 2 ou mais municípios e vamos fazer uma conferência virtual abordando o conteúdo deste cluster para compartilhar e aberto a todo mundo, não só as pessoas do Inova Juntos. Dia 21 vai ser conferência do cluster 1, que é o cluster de vocês, dia 28 vai ser do cluster 2, tá? Atividades aí dos municípios portugueses brasileiros. A preocupação é essa data que ele mandou o documento para... Oi? Gente, estou acabando já, só mais um pouquinho. Vai lá, novembro, a gente fecha isso aqui e já abro para vocês. Novembro, nós temos aqui as reuniões dos clusters dia 4, conferência do cluster 3 e do cluster 4. Mesmo as pessoas que não estão no cluster podem participar, tanto das conferências quanto das outras ações. A gente só está, como a gente está mexendo com cerca de 40 pessoas ao mesmo tempo, a gente dá uma priorização nos espaços de fala, para não ficar uma coisa muito tumultuada e para que exista troca de fato. Depois aqui, nós temos aqui em novembro, nós vamos fechar os detalhes da visita técnica a Portugal, dependendo aí de abertura de fronteiras ou não, previsão até o momento, segunda quinzena de novembro, a primeira ida para lá. E depois aqui nós vamos ter reuniões semanais, semestrais, etc. Enfim, fechamos isso, pode parar de compartilhar. Nesse meio do caminho, a gente tem o lançamento do edital, que a gente está tentando trabalhar até o dia 23 desse mês, não sei se a gente vai conseguir, mas o edital do Brasil. Edital latino-americano até provavelmente dia 23 do mês seguinte, né? Aí a gente vai fazer o processo de seleção. Conseguindo já levar o pessoal junto, já vão selecionados para essa primeira visita. Não conseguindo, a gente planeja essa outra vinda deles. E aí nós vamos incluir com a pauta e a agenda dos municípios latino-americanos, que está ainda bastante tímida, porque o modelo de desenvolvimento das cidades aqui, se a gente for cooperar com a Venezuela, por exemplo, é muito diferente do que a gente cooperar com o Equador ou do que a gente cooperar com a Argentina. Tá? Então, nós vamos trabalhar bastante com essa diferença dos modelos federativos de cada uma das ações. Ufa, então, basicamente, o que nós temos? Isso, nós temos uma oportunidade gigantesca de contato de todo mundo com o mundo, nós temos uma possibilidade de visibilidade fantástica do município de Cascavel, mas nós precisamos que vocês provoquem esse tipo de ação ou de interação, porque como nós estamos com 40 pessoas para fazer tudo, quem vai provocando a gente vai subindo na prioridade, e quem não vai nos provocando, a gente, como não tem um documento formal ainda com vocês e tudo mais, a gente não sente essa possibilidade de dar um gás extra, né? Mas, enfim, estamos aqui, esperamos muito, estou vendo essa equipe gigantesca aí, e a mensagem final é a seguinte: o que você, na sua área, consegue colaborar ou quer resolver? Tem alguma coisa fora do Brasil que a gente possa ajudar? Se sim, cara, vamos atrás. Basicamente isso, é bem isso mesmo. Enfim, secretário, fiz aqui uma visão geralzona. O que vocês acham aí disso? E queria ouvi-los aí um pouquinho. Maurício, eu vou abrir a palavra aqui para o pessoal, mas eu já vou me antecipar, tá? Porque aí cada um vai ter a possibilidade de falar. Agradecer, gostei muito dessa objetividade, consegui compreender o contexto, Zanin. Eu sei a dimensão, a força da CNM,
E assim, você pode ter certeza, esse projeto eu sempre acreditei desde o início, talvez não tive a possibilidade de apoiar tanto as equipes, eu comecei a apoiar no sentido de estar mais junto com eles, agora no final desse segundo semestre, em razão das atividades que eu tinha, mas a partir dessa conversa nossa aqui, dessa videoconferência, fica o meu compromisso, Zanin, o compromisso do prefeito Paranhos aqui de Cascavel, de trabalharmos com objetividade, foco, aquilo que a gente vai fazer, e o nosso objetivo principal é contribuir com os outros municípios. E, claro, ganhar essa visibilidade que vocês podem nos dar, né? Eu lembro que quando entrei no departamento de compras e o pessoal que trabalhava lá, sempre falei para eles que meu objetivo, nosso objetivo era fazer com que a Cascavel se tornasse uma referência regional, estadual e talvez a nível de Brasil. E graças, né, a muito trabalho da equipe, a gente conseguiu implementar algumas boas práticas que trouxeram os resultados positivos. E nós queremos levar isso aos municípios, tá? Então, da minha parte, como secretário de gestão, como aqui representando o prefeito também municipal, nós vamos apoiar, vamos trabalhar nesse projeto junto com a minha equipe, no sentido de agora estabelecer um canal mais próximo, uma metodologia de trabalho em busca de resultados, tá, Zanin? Eu já passo a palavra aqui para a Suzana. Bom, tendo vocês com esse objetivo de contribuir, já seria gigantesco, seria fantástico. Por quê? Porque vocês têm muitas coisas boas, tem ações na área de tecnologia, tem ações na área de gestão, que de repente a gente pode fazer essa plataforma de divulgação e começar a mostrar Cascavel para os outros, de uma forma simples, ou seja, sem muito impacto em relação àquilo que vocês estão fazendo, mas tendo essa visibilidade de maneira imediata, como a gente fez, por exemplo, com o vídeo. E eu acredito que nesse caminhar e nesse interagir, a gente vai encontrar coisas que talvez vocês também queiram receber ou ter algum tipo de cooperação recebida. Mas vamos lá, gostaríamos de ouvi-los. Pois não. Isso mesmo. Suzana, vou passar para você. Secretário, eu acho interessante responder a pergunta que o Zanin falou sobre o que nós queremos como ação da CNM. Eu já falo que eu venho perseguindo, Zanin, esse objetivo do mapeamento do nosso plano diretor com as ODSs, e eu tenho acompanhado algumas ações dos municípios ali, tenho até tentado fazer algumas ações diretas ali, mas não tenho obtido esse resultado, esse trabalho para a gente iniciar a nossa atividade aqui. Se você lembrar da nossa árvore inicial lá, nós falamos sobre o orçamento e o PPA ter esse mapeamento mais distinto. Você sabe que por ser peças orçamentárias tem a questão de prazos legais e muito pouco a gente avançou nesse sentido. Nós tivemos uma fala com alguns especialistas da CNM, eu busquei ali dentro do grupo algumas cidades que já possuíam experiência para compartilhar, eu não consegui receber. Então, nesse sentido, o que eu elenco aqui, o que eu trago nós podemos contribuir muito com as nossas compras governamentais, a título de experiência. Temos algo nascendo bem bacana aqui, que é o território verde, essa questão do meio ambiente integrado à ação urbana. Temos um turismo econômico muito interessante que a gente precisa fomentar, mas para receber cooperação, nós gostaríamos de rever a questão do nosso plano diretor, para ele estar nessa linguagem compatível com esses documentos internacionais. E eu acho que a questão das cidades inteligentes e empreendedora, que é um mapa muito importante para nós. Essas são as minhas pautas. É muito abrangente, né, Zanin? E nós temos que focar. Claro que a gente pode contribuir com alguns projetos, com algumas situações, mas logo que a gente conversar aqui, nós vamos definir os objetivos, deixar muito claro isso, focar nesse projeto, 1 ou 2 projetos, ou nesse projeto. Mas pode falar, Zanin, te interrompi. É que PPA, por exemplo, eu acho que o prazo é dia 31 agora, não é? Então, a gente tá... Eu não sei vocês, mas eu já estou infartando aqui, rapaz, porque eu estou com tanta coisa para fazer nesses PPA do Brasil inteiro e, tipo assim, o pessoal tá chegando, oi, disseram que tem um negócio aí que a gente tem que fazer um PP, tipo assim, o que é isso aí? É parceria público-privada? Eu falei, não, moço, senta aqui e vamos conversar. Então, tem um pessoal que está realmente muito complicado. Eu acho que a gente pode fazer uma intervenção rápida de simplesmente pegar o documento que você já tem do plano plurianual e fazer uma mensuração de qual é o impacto que esse tipo de plano dá em relação aos ODS. É uma coisa relativamente simples. A gente pode pegar
Como é que é o nome do rapaz que fez isso lá no Nordeste, gente? Qual que é o... Ronaldo. O Ronaldo. O Ronaldo fez no plano diretor. A gente pega a gente pega o do Ronaldo, do plano diretor, e faz esse mapeamento com o Depara das ações. Ou seja, tudo bem que a gente não está construindo um PPA, porque hoje é dia, sei lá, hoje é dia 10 e o prazo é dia 30. A gente não está construindo um PPA com base nos ODS. Tudo bem, a gente não fez isso. Mas a gente pode pegar um PPA que existe e fazer um mapeamento nesse documento e falar o seguinte: isso aqui vai impactar esse ODS. É uma coisa relativamente simples, de embaixo tem um impacto pequeno. E aí a gente faz uma divulgação de como tem essa correlação, porque isso já vai ver, porque quando a gente está cuidando de saneamento, quando está mexendo com infraestrutura, quando a gente está mexendo com educação, quando a gente está mexendo, por exemplo, com os CRAS, com os CRES, a gente está fazendo redução da pobreza, a gente está fazendo esse tipo de ação. Então, não seria uma coisa de criar do zero, mas uma coisa de pegar o material que tem, olhar onde ele está, incorporar isso na agenda de vocês e na publicação, fala assim, ó, esse aqui é um PPA que valoriza o ODS. Então, aí a gente tem uma primeira entrega e a gente poderia montar uma equipe aí com vocês para a gente tentar trabalhar isso e tentar colocar as pessoas aqui da CNM de maneira muito objetiva, para em 20 dias a gente ter alguma coisa que a gente possa dizer, olha, a intervenção nesse local fez com que eu identificasse o que do meu PPA está fazendo isso. Ok, fizemos o PPA, subiu um nível. Não sei se vocês estão revisando ou não o plano diretor de vocês. Em alguns municípios que estão em processo de discussão do plano diretor, a gente tem alguns desafios muito grandes no processo de participação popular. Mas também estamos fazendo a mesma coisa. Então, a gente começa com o PPA e sobe para o plano diretor, como coisa que vocês vão receber, ou que vocês vão ter um apoio técnico nosso. Ao mesmo tempo, a gente faz uma terceira coisa, que pode ser a parte de compras governamentais. Essa coisa, o que a lei está pedindo de maneira nova, que é a parte, por exemplo, de transmissão em áudio e vídeo de todas as sessões de licitação pública, vocês já fazem isso há muito tempo. Então, é um momento da gente mostrar para todo mundo, dentro da nova lei, que, olha, aquilo que seria um absurdo é só seguir o exemplo de Cascavel. Mas a gente tem que complementar o seguinte, dentro das ferramentas, qual que é a ferramenta de compras que vocês estão utilizando aí, secretário? Vocês estão usando qual? Comprasnet ou qual? Nós estamos usando a plataforma do Comprasnet. Nós migramos no 2019, 2020, hoje é só Comprasnet. Então, ele é um pouquinho pé duro, mas pelo menos ele funciona e ele vai. E aí o que acontece? Só que vocês não devem estar usando o Comprasnet Contratos. Então, para integrar, vocês estão usando o Comprasnet, os módulos internos, e não estão utilizando o Comprasnet Contratos. Se não estão utilizando o Comprasnet Contratos, vocês vão ter que entrar num processo de integração e autorização com o PNCP para pegar e poder fazer a publicação também no PNCP, que a partir de agora é obrigatório. O PNCP lançou ontem, tá, gente? Então, não é coisa que vocês não estão sabendo. Não. Lançou ontem de manhã, e eu vou fazer umas lives hoje explicando essas coisas. Se, de repente, a gente pega vocês como referência e já integra com o PNCP com a parte de contratos, porque agora vai ter que estar inteiro o teor do contrato lá dentro, não é mais extrato, não é mais isso, não. Vai estar inteiro o teor dentro do PNCP. Cara, golaço. Ou seja, vocês estão no Comprasnet, a partir de hoje, vocês já podem lançar as dispensas, por exemplo. Hoje começou a valer, então, a instrução normativa número 67, que é aquela que vocês podem fazer dispensa de licitação até R$50 mil para bens e serviços comuns, até 100 mil para obras, e isso aí está lá na parte de cotação eletrônica do Comprasnet. Se vocês puderem ser os caras que eu possa falar para o Brasil inteiro, gente, na dúvida, fala com Cascavel, nossa, a gente faz um ganho para o país, entendeu? E com uma visibilidade daquilo que vocês têm. Publicação, divulgação de todas essas ações. Então, PPA para coisa de 20 dias, talvez depois o plano diretor para coisa de um pouco mais médio ou longo prazo, e acho que em torno de 30 a 60 dias a gente fazer um plano de visitação, um plano de conhecimento de como Cascavel está incorporando a nova lei de licitações e já estava se antecipando a isso, com as divulgações, com os pregões, com as transmissões, etc. Olha que coisa simples, mas já bastante concreta e objetiva. Passados esses 60 dias, a gente vai estar no processo de seleção, vocês entram de novo no processo de seleção para ver se a gente passa, e a gente faz um cronograma de trabalho, que eu acho que seria interessante já com algum dos municípios portugueses para a gente ter algum tipo de interação. Né? Então,
três coisas básicas que eu acho que dá para a gente começar. O que vocês acham? Perfeito, Zanin. Já podemos firmar o compromisso nessas situações. Tá? Ontem nós assistimos, toda a nossa equipe, eu, o Renato, o lançamento do portal. Nós já estamos trabalhando e acompanhando. Esse suporte de vocês seria fundamental para nós. Nós temos total interesse em aplicar essa nova lei de licitações e eu acredito que dá para linkar com aquelas boas práticas que a gente fez, sim. Uma excelente estratégia, viu, Zanin? Podemos trabalhar isso. Eu estou falando aqui por mim, mas eu tenho o Renato, que foi meu diretor de compras e hoje está aqui na minha assessoria técnica, né? E a gente tem também nossos gerentes, que daí são os operacionais, né? As pessoas que estão lá no dia a dia. Então, já podemos firmar esses 3 compromissos. O PPA, eu estava dando entrevista agora sobre o PPA. Nós falamos antes de iniciar a reunião, né, de linkar os ODS, inclusive com esse projeto de compras públicas, aonde quer que está. Então, veio ao encontro essa tua fala, né? Nós vamos ter hoje à noite, às 19 horas, uma audiência pública para falar do PPA, e aí a gente já pode trabalhar. Nós estamos aqui também com a nossa gerente, e também com a Ailton, para a gente já trabalhar essa questão dos ODS. Eu acho que dá para trabalhar tranquilamente. Essa questão do plano diretor, daí nós temos o Instituto de Planejamento de Cascavel, que daí nós temos que fazer uma parceria. A gente já tem um objetivo há 2 ou 3 anos atrás, né, Célia? Que a gente vem conversando para integralizar tudo isso, o planejamento estratégico, junto com as peças orçamentárias e também com o plano diretor. Até porque, muitas vezes, alguns financiamentos e tudo mais, o que se olha, basicamente, a primeira peça é o plano diretor, né? Então, nós vamos avançar nisso, tá, Zanin? Acho que dá para a gente trabalhar nessa linha, sim. E aí a gente tem 60 dias de trabalho de maneira muito objetiva, a gente faz essas entregas e aí começa a mostrar essas entregas. E aí a gente já começa a planejar em paralelo, essa coisa de cooperar internacionalmente, a gente já dá uma sinalizada com o pessoal de Portugal que esteja na linha do que vocês querem. Aí é uma questão de vocês escolherem. Mas a gente já não deixa uma coisa fechada, a gente deixa assim, que vocês vão participar das atividades com os municípios portugueses. E aí vai vendo como é que vai se desenrolando. Mas a gente já entrega isso e já posiciona Cascavel como referência. Quer falar de compra? Só para Cascavel. Pronto. Aí fica simples. Ok, né? Zanin. Então, assim, nós aqui podemos ser um case, tá? Tudo que você precisar ou inovação que você quiser implementar, passa por nós aqui que a gente vai fazer aqui. Aqui vai ser o teu campo de trabalho, a gente vai desenvolvendo, tá? Uma pergunta. Eu preciso dos pregoeiros de vocês ensinando todo mundo a operar o Comprasnet. Eu não aguento mais, os caras me ligam aqui, eu tenho que explicar do básico do básico. A gente precisa que os caras aprendam a usar. Mas legal, fala. inclusive nós estamos com a parceria do Sebrae, já tem uma capacitação semana que vem aí programada. Eu tô conversando com a Juliana do Sebrae, que acho que é a Nádia, que é de Francisco Beltrão, aí vai ajudar vocês, não é? Ela já fez uma qualificação boa também. A gente já está trabalhando aí nessa linha, né? E a gente tem uma série de situações aí que estamos avançando. Uma pergunta, eu tenho total interesse em usar o módulo de contratos lá do Comprasnet. Então, eu já vou trabalhar isso para a gente viabilizar junto ao governo federal. Qual que é o procedimento, Zanin, que nós devemos fazer? Porque o que me motivou a ir para o Comprasnet? Né? Claro, a plataforma, o governo federal, principalmente porque não tem custo para os licitantes também. Né? Sim. No começo tivemos lá uma resistência, tivemos que ir aprendendo, a gente sabe lá de algumas dificuldades. A gente está no processo de trabalhar o CATMAT, porque os produtos lá no nosso ele é mais específico, é mais genérico, mas enfim, estamos no processo aí de implementação. Então, se você pudesse nos dar a dica como fazer essa integração, né, do nosso módulo aqui com o de contratos, porque a gente tem total interesse. Então, vamos lá. O que está acontecendo? Então, fora Inova Juntos, uma das outras atividades que eu faço, eu atendo o Sebrae na parte do nacional, e eu estou dentro da equipe de desenvolvimento do Comprasnet, ou seja, a parte de desenvolvimento, validação, homologação e tal. Então, grande parte das ações que o Sebrae vem apoiando lá, eu estou trabalhando junto do lado de dentro com eles. Então, primeira coisa importante, um conceito de MVP. Eles fizeram uma coisa chamada de mínimo viável, né? O mínimo possível viável. Eles lançam o produto do jeito que dá para funcionar. Ia ser uma versão 0, ia ser agora uma versão 1. Então, o PNCP é o mínimo do mínimo viável. Ele não vai gerar nada de grande impacto, porque o que acontece? Ele vai ser um integrador de integradores. Ele é uma coisa de sistema para sistema.
Só que o que acontece? O pessoal que já está no CISG, já está usando o Comprasnet Contratos, que é da Administração Pública Federal direta, porque está vinculado lá dentro, já está direto. Mas quem não é, a gente vai precisar entrar com aquele processo de integração. Só que eles estão fazendo essa integração nos portais primeiro, então no portal do Banco do Brasil, da BEC, desse negócio, mas mesmo a BEC, mesmo os outros, não tem essa parte de contratos. E o pessoal tá enroscando. O que eu posso fazer é o seguinte, eu falo, ó, vocês falaram que a gente quer que é para integrar contratos, então eu já ligo para eles, então me ajuda a integrar Cascavel, entendeu? Aí a gente faz tipo de Cascavel, não sei se vai dar certo, vai ser um... é assim, tem que ir no site, deixa eu testar, porque a gente testa inclusive a informação para os próximos municípios. Eu não consigo fazer isso essa semana, porque acho que até quinta eu tô meio apertado com um monte de agenda, mas a partir de quinta eu aciono via Comprasnet aqui, a gente já vai trocando uma figurinha, deixa alguém de contato, pode ser a Suzana, pode ser você, sei lá, Edson, e a gente... Pode ser o Renato. O Renato... precisa de alguém que possa operar, tá? Que possa operar lá o sistema, que já está cadastrado, que está com chave de pregoeiro e tal. Desafio, Renato. Eu opero junto com ele aqui, o Renato assume essa responsabilidade, eu tenho um gerente que trabalha com ele lá também, tá? Não, porque o pessoal do CERPRO já falou que dá. Já falou que dá, que tá bom, que tá funcionando, etc. Eu sou do São Tomé, cara, eu só acredito vendo. Entendeu? Vou colocar em prática aqui para ver. Essa parte ali, será que incluiria também no PAC? O plano anual de contratação? Não, mas aí esse seria uma ação mais imediata, porque nós também estamos trabalhando aqui, Zanin, criamos um setor dentro do planejamento estratégico para trabalhar com o plano anual de contratações. Claro que estamos começando a pensar nesse processo aí. Nós já temos o planejamento estratégico, não é tão específico, ele é mais geral. E aí agora a gente está desenvolvendo também, mas daí é um segundo passo, né? Então o que a gente está falando agora é do modo de contratos ali, nós vamos, se você puder fazer essa ponte aí... Eu vou fazer. Eu consigo mexer com isso na quinta, e aí eu vou dando notícia para vocês para a gente fazer tipo um test drive, tipo assim, deixa eu fazer um cadastramento assistido. Tipo, eu vou vendo junto, a gente vai vendo onde enrosca e qualquer coisa a gente passa para o CEPRO. Plano de contratação, essas coisas é uma coisa diferente, tá? Eu acho que é melhor a gente focar nessa do contratos primeiro. Perfeito, vamos focar nessa do contrato, Zanin. Aí eu fico com a equipe, trago o Renato, o Emerson, se precisar um pregoeiro, e a gente vai desenvolvendo, o pessoal que trabalha nos contratos, e vamos fazer ali um case para ver como que ele se comporta, tá? Aí, mas faz o seguinte, só para causar na paradinha, pega pega alguma dispensa de licitação que você tiver que fazer de qualquer valor, não precisa ser acima de 50, pode ser uma normal. Sim. E vai lá no módulo de cotação eletrônica, e no módulo de cotação eletrônica, ele vai pedir para você selecionar qual é o tipo de lei. Aí você pega 14133. Na hora que você pegar 14133, ele vai lançar a primeira dispensa. E o Renato, você viu que o Renato Fenili falou que semana que vem eles vão voltar para fazer uma avaliação dessas coisas. Então lança essa dispensa hoje, porque ela sai amanhã, fica 3 dias no ar. E na semana que vem, na live de quarta, de lançamento da ação da dispensa, eles com certeza vão citar a live de vocês, que ninguém vai estar usando o Comprasnet, vai saber que tem que entrar e vai fazer. Então, pega o cara que já faz cotação eletrônica, é no mesmo lugar da cotação eletrônica, entra lá, só seleciona a outra e deixa marcado micro pequena empresa, que vai ser, sei lá, abaixo de 50, vai ser exclusivo para micro pequena empresa, vão ver o resultado. Porque aí você já ganha essa visibilidade na quarta que vem, na próxima live que vai ter. Ok. Se caso eu precisar de suporte nesse sentido, posso entrar em contato com alguém, Zanin? Porque eu sei que a agenda é bem complicada, né? A minha agenda é um inferno, cara. Minha agenda é um inferno, mas me liga. Me manda WhatsApp e a gente tenta resolver, tá? Mas assim, cara, é bem fácil. Bem fácil. Ok, então tá bom, Zanin. Vamos começar por aí e a gente vai definir essas outras. Eu vou deixar a palavra aqui para mais alguém que queira falar também, diante da objetividade. Eu sei que está no horário aí. Célia, nossa diretora lá, né, do planejamento estratégico, do orçamento, da captação de recursos. Célia, fica à vontade. Então, Zanin, Oi. O PPA, o nosso prazo aqui é dia 15 de agosto para estar na Câmara. Aí eu já participei junto com a lei, junto com a Nós já linkamos, né? Sobre as ODS. Eu procurei ajuda no governo do estado, até no Tribunal de Contas eu fiz consulta porque eu tinha medo que desse algum erro no CIAM, sabe? Sim. E para o governo do estado e o CIAM não vai relatório nenhum sobre as ODS, sabe?
Sim, é absolutamente irrelevante para eles. Isso não faz parte. Nós somos um autista planetário. O mundo inteiro está falando disso e a gente vai viver na vida como se isso não fosse importante. E, então, assim, a gente tem que provocar essa ação, né? A gente vai provocar essa ação. Eu fiz o que eu consegui fazer, tipo assim, não consegui trabalhar inteiramente o PPA separado por ações lá, de acordo com as ODSs, porque a gente não tem o sistema, sabe? E fica mais complicado ainda. Aí eu teria que fazer 2 trabalhos em paralelo, um para a lei, para mandar para a Câmara, e outro, esse informal, no caso, né? Uhum. O que eu acabei fazendo? Eu acabei fazendo alguns indicadores dos principais programas do orçamento e linkei os indicadores às ODS, sabe? Então, ele vai como um anexo do PPA, um anexo. Ótimo. Tá bom, tá ótimo. Meninas, abre aí, por favor, o PowerPoint de Birigui, por favor, daquele projeto de ODS que a gente fez. O que eu fiz para facilitar a ação com Birigui ali em São Paulo? Eu peguei cada um dos ODS, tem 17 objetivos e tem 169 metas. Aquilo é uma loucura, ninguém sabe dizer o que está acontecendo, ninguém nem conhece as metas direito, ninguém nada. Então a gente pegou os 17, eu fiz um PowerPoint animadinho, né? Aí a gente pegou qual são o objetivo, quais são as 169 metas, e para cada uma dessas metas, a gente colocou verde, amarelo e vermelho. Verde, tá fazendo, é bom, legal, funciona, tá resolvendo. Amarelo, não é uma Brastemp, mas, tipo assim, ajuda. Agora, tipo assim, vermelho, fala assim, se você fizer isso aqui, estraga tudo, atrapalha, isso aqui só... Então, aqui que ficou o processo simples de Birigui. Tipo assim, gente, não faz os vermelhos que atrapalha e vamos focar nos outros 2 que já tá bom. E outra coisa, tem política pública do ODS que não é do município, é de outro segurança pública, a gente não vai cuidar disso, entendeu? Então, não adianta a gente ficar de mimimi desse negócio. Fala assim, ó, eu tô fazendo na minha área o ODS tal, e os outros, desculpa aí, não é comigo. Ou essa meta não é comigo. Então, acho que falta um pouco dessa objetividade. É que eu peço assim, tudo no stand-up, cadê as meninas lá do Internacional? Meninas, cadê o PowerPoint de Birigui? Abre aí, tá lá na pastinha no grupo, só para eu mostrar para vocês que conforme for, a gente manda um estudo de Birigui para vocês e a gente manda um PowerPoint. É isso aí que a gente quer aqui. Não precisa usar nada do que Birigui falou, mas eu fiz um PowerPoint navegável que assim, você clica no ODS 1, ele abre no ODS 1 e depois você consegue mostrar na câmera, entendeu? Fica facinho de fazer. Aí, ó, aqui tá o 17. A gente vai olhando as coisas, falando, onde é que cabe isso aqui? Isso cabe aqui, isso cabe aqui. E aí dá uma olhada, o que não couber nada, deixa vazio. Então fica meio que mais fácil, né? Cadê a Lori? Cadê a minha equipe? Foi embora? Me deixou aqui sozinho com você? Cadê as meninas, gente? Eita, peraí. Tomar um cafezinho. Maurício, só lembrando que todo esse trabalho que a Célia desenvolveu, tal e tudo, eu tentei buscar orçamentos que ela gostaria de olhar, PPAs que já tivessem uma integração para se inspirar, mas nós não recebemos, né, Célia? Nenhum que pudéssemos olhar e ver, né? Não fala não consegue. Por quê? Porque isso é uma coisa que eu briguei com o pessoal eu briguei com o pessoal do PNUD, inclusive lá de Bruxelas. Eu falei assim, cara, vocês estão fazendo uma coisa muitíssimo alto nível, que os caras estão gerando essa implementação de OPS só fazendo cartinha dizendo que apoia. Na hora que você chega no vamos ver, não tem substância, não tem essa ação. Por isso que a gente precisa fazer. A gente conseguiu fazer isso com Birigui, mas foram 3 meses de trabalho. Na verdade, o município atende muitas ODS, né? O que está faltando é só a gente linkar. É só a gente linkar. Gente, eu acho a minha equipe aqui que devia estar aqui na sala e sumiu, me deixou aqui sozinho. E eu mando para vocês o PowerPoint e qualquer coisa a gente conversa para mostrar. A gente vai mandar o estudo de Birigui, não infarta, tá? São 511 páginas, tá? Então, não infarta, parece uma bíblia telefônica, assim. Você fala o seguinte, você lê a introdução, lê o pedacinho que a gente fala no começo, dá uma folhada nos estudos técnicos que tem lá no meio e lê a conclusão. Aí você pega o PowerPoint, salva com o nome de vocês e vai mudando as coisas. Aí monta o PowerPoint. Na hora que você montar o PowerPoint, você enxerga PowerPoint, cara, crachá, aí você faz tipo assim, o anexo do PPA é o PowerPoint em português sem as figurinhas. Pronto. Aí você resolve o problema. Mas não infarta com as 500 páginas. Fala, não precisa ler tudo não, porque lá vai falar do bairro, Tá legal, Zani. Então nós vamos trabalhar nessa linha. Tudo bem, Célia? Ok. Ok, então eu tenho aqui o nosso diretor de forma bem objetiva,
Ailton, aí, se você puder falar rapidinho, Ailton, sobre o ODS, ele já vem no trabalho desde 2017, né? Maurício, nós lá no caso do meio ambiente, a intenção em relação à Inova vai ser mais na cooperação, no Cluster 3, né? Cascavel, de 2017 para cá, ela avançou muito em relação à gestão, então, modelos que a gente pode implementar e podem ser compartilhados com outros locais, aí, além do que já foi falado aqui, mas investimos muito em infraestrutura e para o ano que vem Cascavel passa a ser referência em mobilidade. Não dá para a gente ter algumas referências nesse sentido, por conta de algumas ações feitas aqui no município. Mas nós vamos investir a partir de agora num processo de cidades verdes e sustentáveis. Então, a nossa Secretaria de Meio Ambiente, ela pretende investir, dentro dos próximos 3 anos, de 70 a 100 milhões de reais em um projeto chamado Território Verde. E eu acredito que essa é uma pauta que a gente possa buscar muita informação através do Inova, para que a gente tenha a condição de trazer para cá essas inovações. A nível de exemplo, a nossa Secretaria Municipal do Meio Ambiente, nós vamos construir uma sede nova, mas a gente quer construir uma sede completamente sustentável, com base naquilo que há de mais moderno em relação a prédios inteligentes integrados aos nossos parques ambientais. Nós temos hoje 10 parques ambientais da cidade, 29 praças, a meta é chegar a 16 parques e 60 praças. Além, de claro, esse Território Verde, que é um projeto muito bacana, e eu acredito que a gente pode construir ele junto, porque ele está começando agora. Maravilha. Gente, mas vamos fazer um passinho por vez. A gente começa com essas 3 metas, a gente pega isso daí, faz um levantamento dessas ações e vamos fazer uma notícia no Inova Juntos, porque aí o Google começa a indexar. Aí a gente faz uma notícia dessa ação e já publica na CNM, que tem visibilidade nacional, né? Vamos começar um passinho por vez, gente, e a gente vai fazendo essas entregas aí, tá? E a gente coloca em contato com o pessoal de Cidades Verdes lá do cluster, porque o que acontece? Na conferência do cluster C4, acho, que é Cidades Verdes e Mudanças Climáticas, a gente não definiu quais são os municípios que vão falar. De repente falam vocês, aí vocês são o speaker, o apresentador da conferência, mas eu não conheço o caso, entendeu, para indicar. Eu preciso entender mais, mas super de boa, podemos fazer. Ok, tá? Então, Maurício, as outras pessoas que aqui estão, eles abriram mão da palavra, né? Nós temos aqui a nossa gerente de planejamento estratégico, organizações e métodos, a Marli, que me assessora aqui, o Renato também, tá? Então, o que nós tínhamos para passar é isso, e agora nós vamos focar aqui no sentido de buscar aí essa objetividade, esse foco, né? E vamos um passo de cada vez, vamos trabalhando um projeto e depois o outro projeto, mas nós temos vários aqui que vai poder contribuir aí com outros municípios, tá? Maravilha. Quanto eu quero fazer, se vocês conseguirem disparar um monte de projeto, a gente faz uma linha de montagem de entregas de Cascavel, falando aquilo que vocês já fazem. O que é importante, pessoal? Assim, só uma visão. Primeiro, muito pé no chão, expectativas baixas, falar linguagem simples, não deixar essa coisa subir a cabeça na hora que a gente começar a ficar virando referência, entendeu? Tem que... O que eu falo para as meninas aqui, quando elas ainda participavam da reunião, né, que agora você deixaram sozinha aqui com vocês, é o seguinte, que a gente mede os nossos resultados não por aquilo que a gente disse, mas por aquilo que chegou na população. Então, se não chegar na população, não está funcionando. Desculpa, é só papai PowerPoint, não serve, tá? Então, a gente precisa fazer uma cooperação internacional diferente. Na hora que você faz a contratação e contrata o cara, você gasta dinheiro, você chega na população, você gera desenvolvimento porque circula. Um dos maiores problemas das pessoas é que a gente fica fazendo esse mimimi na atividade intermediária e não chega no final. Então, vamos tentar chegar na ponta, porque se a gente encontrar esse caminho, a gente vira referência positiva para todo mundo, tá? E contem conosco, tá? Assim... Vocês conhecem aqui a CNM, nós somos muito simples na forma de dizer, mas somos meio trator na hora que a gente começa a atuar. Tipo, quando a gente for fazer o vídeo de vocês, quase infartamos o secretário aí, coitado. A gente falou, vamos, em 24 horas ele já estava lá no Timor-Leste. Mas assim que é bom. E os caras de lá, a coisa mais impressionante possível, a gente estava falando com a Estônia, com todos, e os caras só fizeram pergunta para a gente. Por quê? Legal, O que o Timor-Leste falou, que foi a coisa mais seguinte... Não nos interessa saber sobre esses avanços maravilhosos, etc. e tal, que vocês fizeram gastando milhões de euros para construir uma base na solução. Aqui no Timor-Leste a gente ainda nem tem fibra ótica, mas esses caras de Cascavel pegaram e usaram o WhatsApp, usaram o YouTube, que todo mundo tem aí, e resolveram o problema da população. Como é que vocês fizeram isso?
Aí eu falei, eles fizeram assim, eles precisavam resolveram o problema, pronto. Então... Legal, Zanin. Isso que chegou, entendeu? É sempre que eu falo aqui que é a política do resultado, é você ir além da eficiência e buscar eficácia, porque se não atingir lá a população, quem realmente precisa, não tem o porquê de avançar, né? Zanin, excelente, tá? Foi muito positiva. Nós temos aqui, eu elenquei aqui no mínimo 30 situações que eu preciso definir aqui com a equipe, depois também passar para vocês, organizar aqui a equipe para a gente avançar nesse projeto, mas conte conosco, Zanin, não deixe de nos apoiar, nós também vamos fazer aqui o máximo para apoiar outros municípios, tá? Tá bom, obrigado. Usa nós como cobaia, usa nós, tem alguma coisa que precisa fazer, põe aqui para nós colocamos em prática e vamos aprendendo juntos, tá? A da integração do portal, eu já vou acionar isso essa semana. Isso aí, calma que vocês vão ouvir. Eu vou dar trabalho para vocês em breve, tá? Abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigado, tá? Bom trabalho.